Olá, tudo bem? Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos às sessões especiais do segundo dia do 22º Congresso de Governança Corporativa do IBGC. Para começar bem o nosso dia, nós temos o pré-lançamento da 4ª edição atualizada e ampliada do livro A Caixa Preta da Governança, escrito pela Sandra Guerra, a nossa convidada de hoje, trazendo mais vivências, aprendizados e soft skills para os conselheiros de administração. E partindo para o que interessa, eu passo a palavra para o Thomas Bru, conselheiro certificado, instrutor do IBGC, e mais um desses profissionais que tem se dedicado ao estudo dos soft skills no conselho, e que vai conduzir essa conversa junto com a Sandra na manhã de hoje. Thomas, a palavra está com vocês. Um ótimo evento. Obrigado, Trentin. Bom dia, Sandra. Bom dia, colegas. É uma honra para mim estar aqui para conduzir essa conversa com a Sandra Guerra. Afinal, estamos falando com uma das precursoras da governança no Brasil, uma das fundadoras também do IBGC, presidente do seu conselho por 4 anos, e com uma experiência muito forte, nacional e internacional, em conselhos de empresas listadas, empresas não listadas, familiares, estatais. A Sandra foi também conselheira do ICGN, do Instituto de Corporate Governance Network, International Corporate Governance Network, o ICGN. Então, mais importante de tudo ainda, a Sandra também é autora de uma dissertação de mestrado, é uma acadêmica também. Em 2009, ela lançou sua dissertação de mestrado. Isso, para mim, foi fundamental. Eu estava entrando no IBGC nessa época, e quando assisti um fórum de discussões que a gente tinha naquele tempo, assisti a dissertação, pensei, uau, isso aqui é um tema importante, é um tema realmente denso, e foi um dos grandes motivadores para que eu realmente me envolvesse no tema governança. A Sandra é também fundadora da Better Governance, uma consultoria que tem ajudado há mais de 16 anos o desenvolvimento da governança no Brasil. Então, realmente, Sandra, é uma honra para mim estar aqui para conduzir essa conversa. Vamos direto a ela, né? O lançamento do pré-lançamento da edição atualizada do seu livro, Caixa Preta Governança. Aliás, o webinar de lançamento, vamos colocar aí a capa do livro, está ótimo, aí vocês veem. O webinar de lançamento vai ser no dia 29 de outubro, às 10h30, já estão todos convidados. Muito bem, Sandra, vamos começar olhando o geral, né? Quais são as atualizações, as principais novidades da nova edição do Caixa Preta? Bom dia, muito obrigada a você, Thomas, de se dispor a estar nessa conversa aqui comigo. Muito obrigada ao IBGC, é um prazer muito grande estar fazendo o pré-lançamento da 4ª edição da Caixa Preta da Governança. Bom, o livro traz, para sintetizar bem, 72 páginas novas. E o que tem de novo no livro? Em primeiro lugar, ele tem uma pesquisa nova, onde trazemos respostas de 340 conselheiros de cerca de 40 países, falando sobre dinâmica do conselho, justamente buscando cobrir essa questão comportamental. Mas o livro traz também a questão da pandemia, porque, na verdade, eu estava atualizando o livro quando a gente começou a viver essa situação e, portanto, eu incorporei o que a gente estava vivendo na ocasião. E também aconteceu, nesse mesmo período, aquelas situações terríveis nos Estados Unidos em relação àqueles episódios raciais e, portanto, essa discussão foi incorporada no livro e a questão da diversidade racial, que já estava presente na edição anterior, foi ampliada. Neste período que a gente vivia, como todos nós acompanhamos, a discussão sobre fatores ambientais, sociais e de governança aumentou de tom. E a própria pandemia destacou um pouco mais essa discussão. Então, essa discussão já estava no livro, mas ela foi ampliada, até porque neste período também aconteceram movimentos fundamentais, como uma nova carta do CEO da BlackRock,
um posicionamento da Business Roundtable e depois uma discussão do acadêmico de Harvard, Lucian Bebchuk, dizendo que o posicionamento da Business Roundtable era nada além do que marketing, porque, na verdade, não eliminava os posicionamentos anteriores da mesma organização que reúne CEOs nos Estados Unidos. Adicionalmente, o conceito do Lead Independent Director, que já estava na edição anterior, foi ampliado. Eu tive o privilégio de entrevistar a conselheira, a Senior Independent Director da BP, para falar sobre este papel e sobre essa função. Na verdade, o livro traz 4 novas entrevistas e aborda todos estes fatores com mais atenção, em alguns casos, em função do momento que a gente vivia. Muito bem, Sandra. Eu tive o privilégio, né, de folhear em primeira mão essa edição para a gente poder conversar melhor. Então, queria com você desenvolver alguns desses temas que você já tocou, né? E vamos começar com esse tema fundamental que você tem no livro, que são as tensões na sala do conselho. Você já mencionou a sua nova pesquisa, que é realmente interessante, porque é internacional, né? Em 40 países. A pesquisa anterior no livro era só feita aqui no Brasil. E você tem agora 340 conselheiros que responderam, né? E sobre esse tema das tensões, aparece no livro que 22% dos respondentes afirmaram que as reuniões nunca transcorrem sob clima tenso. Como você comenta, alguma tensão é natural, faz parte das dinâmicas do grupo, né? Esse tema nos leva ao groupthink, que você fala bastante, e a McKinsey considera um dos principais riscos para a eficácia dos conselhos. Então, como é que a gente pode falar um pouco desse equilíbrio? Como manter a tensão equilibrada? Nem pouca tensão, né, como esses 22% mostram, e você tem até uma entrevista com o Cabreira no livro, onde ele fala de harmonia hipócrita. Então, nem uma tensão nenhuma, né, que é ruim, nem exagerada, que vira conflito improdutivo. O que é que o livro recomenda, Sandra? Olha, Thomas, tem uma abordagem no livro em relação à tensão de que existe um nível ótimo de tensão. Claro que ninguém pode prescrever qual é exatamente esse nível ótimo, mas o fato é que um conselho onde exista uma excessiva conformidade é um conselho onde as ideias não são desafiadas, onde você não tem o contraditório, onde você não tem perspectivas diferentes, todo mundo pensa igual, certamente talvez seja até um conselho gostoso de estar, né? Uma reunião entre amigos, todos nós pensamos igual. Mas certamente não é um ambiente propício você tomar as melhores decisões. Isso porque uma decisão tem que ser desafiada. As várias perspectivas têm que vir à tona e desafiar pensamentos. Quando você tem um conflito excessivo, ele também ele é nocivo. E nós citando autores aí relevantes sobre este tema, tratam isso como conflito negativo. E aí você vai ter situações onde há coalizões, e eu acho que todos nós conselheiros já vivenciamos isso, como você tem grupos diferentes de acionistas, ou mesmo grupos familiares com posições conflitantes, e aí você tem grupos que se separam dentro de um mesmo conselho. Então, como lidar com isso, que é o que você me pergunta, na verdade, é você criar um ambiente diverso o suficiente para que haja perspectivas diferentes. Então, quando a gente fala em diversidade, que diversidade é positiva em governança, não é um bom mocismo, não é uma questão de tratar os vários segmentos da sociedade de uma forma justa apenas. Trata-se de trazer pensamentos diversos, conhecimentos diversos. Então, quando a gente fala
em diversidade de gênero, racial, de conhecimento, nós estamos trazendo pessoas que veem a vida de forma diferente, portanto, podem desafiar isso. E o presidente do Conselho tem um papel fundamental em criar um ambiente propício para isso. Deve haver segurança psicológica para discordar do mais poderoso da sala. Isso é mais fácil ser falado do que ser feito, mas os conselhos maduros devem preservar esta condição. O livro começa com uma frase do Sir Christopher Hawke, que é: os conselhos são lugares não confortáveis ou desconfortáveis, e é assim que deve ser. Portanto, se o seu conselho estiver confortável demais, está na hora de alguém trazer uma provocação. E ao longo da nossa conversa, a gente vai falar também, não só da composição, mas como mecanismos que podem ajudar essa condição. Perfeito, Sandra. Essa pesquisa, então, mostra uma situação bastante razoável, né? Porque 2/3 deles têm algum nível de tensão. E esses 22% aí, sem nenhuma tensão, talvez os respondentes ficaram contentes, mas como você mostrou, não é necessariamente a melhor situação. Você mencionou na abertura aqui, também nesse campo de tensões, esses conflitos um pouco, ou pontos de vista diferentes entre atender shareholder e atender stakeholders, né? Falou também da Covid. A Covid leva a um reforço no ESG, que também, né, também é um ponto de tensão. E você podia desenvolver um pouco sobre essas tendências, Sandra? Todas essas coisas que estão acontecendo, ESG, stakeholders em vez de shareholders. Como é que essas tendências afetam a tomada de decisão nos conselhos? O que você está vendo? O que o livro fala? Olha, efetivamente tem uma mudança muito significativa em relação a todos esses temas que você falou. Em primeiro lugar, porque se ampliou profundamente a consciência dos acionistas e dos investidores institucionais, internacionais, em relação a isso. Eu, como você disse, estive no conselho da ICGN por 2 vezes, e eu testemunhava lá, quando começou a se discutir esses fatores de sustentabilidade de 2005, 2006, o nível de consciência dos investidores era bastante baixo comparado com o de hoje. O ICGN tinha um curso que ainda tem, então era uma fase de entender, mas com muita, vamos dizer, muita negação ainda do efeito. Ao longo do tempo, eles foram construindo cases, eles foram fazendo análises, contratando pesquisas, e hoje há uma, vamos dizer, uma confiança muito grande de que todos esses fatores estão fortemente vinculados à criação de valor. Eles fazem pesquisas anuais no seu portfólio e veem investidas deles que adotam essas práticas e outras que não adotam, e comparam os resultados ao longo do tempo. Então, estão muito convencidos desse efeito, apesar de nós todos termos testemunhados acadêmicos aí que disputam e que discordam de que isso, entendendo isso como um modismo. Mas, independente disso, há um fenômeno que o dinheiro vai mudando de mão para gerações mais jovens. E, claramente, as gerações mais jovens têm uma outra demanda em relação aos antigos detentores do poder econômico, né? Todos nós acompanhamos em filhos, netos, a mudança de comportamento, o maior interesse em relação a propósito, seja no trabalho que terá, seja no produto que consome, seja no investimento que faz. Então, todos esses fatores levam a uma mudança de percepção, e percepção é o que conta. Então, eu estou bastante convencida de que essa onda não é uma moda, ela veio para ficar e transforma completamente. Isso coloca os conselhos numa posição muito diferente da condição que tinha anteriormente. O conselho antes tinha uma preocupação muito grande em interagir com o management, em entender os negócios, visitar as operações, mas ficar dentro de casa para tomar as decisões.
Este novo mundo não permite mais que o Conselho se baste com as visões internas. Então, um lado que já vem sendo discutido há bastante tempo é o Conselho ter uma visão direta do que pensam os seus maiores investidores não controladores, claro que os controladores também, mas esse ele conhece mais facilmente, mas também os demais investidores, e mais, os stakeholders. Então, essa necessidade faz que o Conselho tenha que ter uma escuta diferenciada em relação aos seus stakeholders, às suas partes interessadas, que são mais relevantes, né? Onde há mais materialidade em relação ao negócio. E isso exige do Conselho, portanto, uma habilidade muito grande de uma escuta empática em relação a esses stakeholders. De novo, aí falando de soft skills, como você disse no começo. Soft skills, né? Escuta empática, um termo muito importante, né? Não muito fácil, mas que temos todos que exercitar. Está aí algo importante que a Sandra está colocando em relação às novas tendências, abrindo para fora, né? Não só para dentro, como você comentou. Bem interessante. Vamos falar um pouquinho do presidente do Conselho, Sandra. Você fala, o presidente do Conselho, esse incompreendido, né? Você já afirmava na primeira edição, e pergunto para você, ainda é? E o que é que nós sabemos a mais, decorridos esses anos, sobre o seu papel, o papel do presidente do Conselho? Eu ainda acho que o papel do presidente do Conselho segue sendo bastante incompreendido, porque na nossa, vamos dizer, na nossa consciência, no nosso entendimento de um presidente do Conselho do passado, tanto é que em inglês é chair, né? No passado é chairman, hoje em dia é chairperson. Não pode mais ser chairman. É o homem da cadeira, ou seja, que senta na cadeira principal, representando a posição de maior poder na sala, né? Vamos dizer, o conceito tradicional que vem aí, que fica impregnando o nosso pensamento. A mudança que há de papel do presidente do Conselho, e essa sim que é incompreendida, é justamente o papel de um facilitador. Ele não é a pessoa que manda mais, né? Ele não é a pessoa que fala mais, não deveria ser. Então, o que é incompreendido é esse papel de facilitador, o papel de extrair daqueles que falam menos e que detêm certos conhecimentos, de provocá-los a falar, de fazer perguntas, de ser o último a expor a sua posição, de entender o ambiente que está acontecendo na esfera da gestão antes da reunião de conselho, como é que aquilo está sendo preparado para chegar ao conselho, conversar com os conselheiros antes da reunião para entender o seu entendimento sobre determinados fatos ou determinadas decisões mais complexas que vêm à mesa e, eventualmente, propor mais informações, propor conversas anteriores à reunião para esclarecer um ou outro conselheiro a mais sobre o assunto. Então, ele é um facilitador. Ele, mais do que nunca, tem que desenvolver essas habilidades dessa escuta, de percepção dos indivíduos, de ajudar, de apoiar o desenvolvimento dos seus pares. Então, é um papel que exige uma habilidade comportamental muito grande e que nem sempre você vê que há o preparo suficiente para este papel. Por isso que no livro eu digo que é um papel ainda incompreendido, na esperança de que mais e mais ele seja compreendido, porque quando esse papel não é bem feito, Thomas, o conselho sofre demais. É muito difícil um bom conselho sobreviver ou fazer bem o papel quando tem um líder inadequado. O líder é o que põe a música para as pessoas dançarem, ou seja, ele comanda a pauta, ele pode dar ou não uma condição de tempo para determinado assunto, ele interrompe, enfim. Quando ele ou ela não fazem esse papel, fica muito difícil. No livro eu conto um episódio de um conselheiro que, aliás, é francês,
e me contou essa história no exterior, que ele tinha uma situação como essa, e ele era um conselheiro independente. E ele foi chamar o presidente do conselho de lado, para contar, e para explicar para ele por que ele via que essa não era uma forma adequada. Ele teve bons resultados, poderia não ter tido, mas eu acho que em situações como essa, os conselheiros devem buscar interagir com o presidente do conselho para tentar ajudá-lo. Interessante, é facilitador a palavra que você usou, né? Ele não é um chefe, mas se ele não funcionar bem, o conselho tem muita dificuldade de atuar produtivamente, né? Eu queria ainda ficar no presidente do conselho. Aliás, nós já temos perguntas. Aqueles que quiserem mandar perguntas, a gente vai tentar, dentro do tempo que a gente tem, também fazer as perguntas para a Sandra. Então, por favor, mandem suas perguntas aqui. Mas eu queria ficar ainda no tema do presidente do conselho, Sandra. Nessa pesquisa global que você conduziu junto com Barros e Santos, pesquisa de 2020, ela mostra que os presidentes do conselho não têm usado todos os mecanismos de aprimoramento das decisões que estariam disponíveis para eles. Você pode adiantar um pouco do que você está falando aqui para os leitores brasileiros, Sandra? Claro, a gente coletou esses dados em 18, né? Essas análises aí que foram feitas em 20, e na verdade a gente ainda está com o questionário aberto, coletando uma nova visão, capturando agora o efeito da pandemia. E a gente constatou que, de fato, esses mecanismos, a gente perguntou em dois grupos, né? A gente usou mecanismos como o uso de checklist, árvores de decisão, brainstorming, né? Que é uma coisa simples de ser usado, ou mesmo técnicas de scenario planning, planejamento de cenários. Neste grupo, é impressionante dizer que as respostas foram quase 80%, 70%, nunca ou quase nunca usam esses mecanismos. Quando a gente perguntou se o chairman usa processos para evitar excesso de otimismo, como o pré-mortem ou o advogado do diabo, que eu explico bastante no livro, e outras alternativas desse tipo, a gente teve aí quase 60% que nunca usaram ou quase nunca usaram. E isso mostra a oportunidade grande que a gente tem de usar esses mecanismos em conselho para melhorar o processo de decisão. E por que isso? Na nossa pesquisa, conclusões que inclusive tiramos depois que eu tinha entregue o livro já para a editora, e que a dinâmica do conselho importa mesmo, importa mais do que fatores tradicionais que a gente considerava. Então, nós chegamos ali a um conjunto de fatores, que onde há esse conjunto de fatores, você tem uma melhor dinâmica, e essa melhor dinâmica está associada a melhores resultados. Claro que eu estou falando dos resultados percebidos pelos respondentes. Então, quais são esses fatores? Quando é maior o conforto de discordar, o nível de debate livre, o partilhamento de informações entre conselheiros, a confiança entre conselheiros executivos. E quando é menor a resistência a ideias de fora, a propensão de rejeitar novas ideias, a propensão de não expressar opiniões diferentes, o conceito de social loafing, que é não haver esforços individuais porque ele não é percebido no grupo, e a tensão durante as reuniões, quando esses 5 são menores. Então, este conjunto de coisas torna, vamos dizer, uma dinâmica ótima que leva a melhores resultados. E veja que para propiciar certos fatores como esse, o conforto de discordar, o nível de debate, o partilhamento de informações, estes mecanismos que eu citei são muito oportunos. Então, aí eu vejo o copo, eu vejo o copo mais para o cheio, porque eu vejo a oportunidade que a gente tem de usar esses mecanismos e, com isso, melhorar
a tomada de decisões do Conselho. Muito interessante isso, mecanismos objetivos, né, que ajudam na dinâmica, mas precisa ter, como você falou, um ambiente de segurança psicológica, um ambiente propício para que tudo isso funcione. Acho esse um dos temas mais interessantes do livro, esse que você acabou todo de comentar com a gente, né? Muito interessante. Mudando um pouco, você já, na abertura, falou um pouco sobre o Lead Independent Director ou Senior Independent Director, né? Nomes dependendo do país. São figuras muito pouco conhecidas no Brasil, né? Então, acho que seria interessante se você pudesse discorrer um pouco sobre quando que essa figura é importante para o Conselho. Veja, a figura aconteceu primeiro nos países do Hemisfério Norte e ela, inicialmente, ela foi um remédio para quando o presidente do Conselho e o CEO eram a mesma pessoa, né? Mas, ao longo do tempo, a adoção deste papel continuou mesmo na situação onde este papel não é exercido pela mesma pessoa. Então, a preocupação central, a motivação central foi assegurar que os conselheiros independentes tenham uma pessoa que centralize, vamos dizer, este canal das suas preocupações, das suas visões, e principalmente que assegure que a agenda do Conselho incorpore temas, fatores que esses conselheiros independentes gostariam de ver incluídas. Um fator fundamental e um papel fundamental deste conselheiro, que é LEAD nos Estados Unidos e SID, Senior Independent Director no Reino Unido, é interagir com os investidores neste diálogo sobre ESG. Então, não é um diálogo que, vamos dizer, substitui o papel da área de relação com investidores ou mesmo do CEO. Os temas são diversos e os atores que interagem com o Conselho são outros, não são os analistas que vão nas reuniões trimestrais de resultados. São pessoas da área de stewardship dos fundos, focados em ambiental, social e governança. Então, e eles gostam de conversar com um conselheiro independente sobre estes temas para entender, inclusive, se os conselheiros estão tendo condição de trazer esses temas na agenda. Eu, o ano passado, conversava com um investidor que queria ter claramente a certeza de que transformações que estavam sendo feitas naquela empresa sobre a qual nós estávamos conversando, se o LEAD, né, o Lead Independent Director, ia ter condição de assegurar que a pauta do Conselho incorporasse os temas que os conselheiros independentes viam como relevantes. Então, ele, inclusive, dizia que gostaria que isso ficasse expresso no documento que descreveria o papel e as funções desse lead em documentos publicamente visíveis, porque essa é a relevância. Então, num contexto nosso aqui, onde você tem a maior frequência de empresas com controle definido, este papel pode ser bastante relevante para dar essa segurança para os stakeholders externos que a independência realmente tem espaço e tem voz naquele conselho. Interessante, porque é uma figura que ainda praticamente inexiste por aqui, não é, Sandra? Ela é bastante pouco frequente, me lembro de não existir, agora existe, inclusive no estatuto de uma única empresa no Brasil, que é a Vale, essa figura está lá prevista no estatuto. Inclusive, lá fora também é difícil estar em estatuto essa figura, mas ela é bastante mais frequente, hoje muito frequente nas empresas, nas grandes empresas listadas lá fora. Você, quando comentou o papel do LEAD, né, mostrou a utilidade para que os conselheiros consigam trazer os temas para as reuniões, os temas que eles acham relevantes, e eu lembro aqui, ano passado, o professor Andrew Kakabati veio no IBGC, e ele também está citado no seu livro, muito antes, né? Então, você já o conhecia antes mesmo de nós no IBGC, de uma forma mais geral, mas ele tem pesquisas recentes, aí, bacana, ele tem pesquisas recentes, e ele falou sobre isso,
achei bastante chocante. As pesquisas dele envolvem mais de 30 países. Não tem o Brasil envolvido, tem China, Estados Unidos, vários países da Europa. Ele mostrou que a grande maioria dos conselheiros acredita que os assuntos realmente importantes e delicados, eles nunca vêm à mesa do conselho. Então, queria saber se as suas pesquisas vão na mesma direção e por que você acha que isso acontece? Olha, nós não fizemos nenhuma pergunta específica sobre isso, mas eu arriscaria a analisar que, num ambiente onde você não tem a possibilidade do contraditório, onde você, portanto, não terá um ambiente favorável para os conselheiros independentes vocalizarem as suas preocupações, certamente os assuntos difíceis não são tratados. Aliás, eu vejo que se o Andrew Kakadabadze tivesse feito essa pesquisa aqui no Brasil, talvez ou na América Latina, eu suspeitaria que ele poderia encontrar ainda índices maiores em relação a esses assuntos não serem trazidos à mesa, dada a nossa cultura. A cultura que prevalece aqui, e em países latino-americanos, alguns deles, assuntos difíceis, assuntos que possam gerar conflito, a gente não lida bem com o conflito. Cada um de nós que lidou profissionalmente com empresas de fora, vê com que tranquilidade, com que clareza um líder, por exemplo, dá um feedback para um seu executivo dizendo: olha, o seu trabalho não está bom. Aqui, possivelmente, a gente daria uma volta gigantesca para dar esse feedback, e ele acaba não sendo um feedback claro, porque ele fica tergiversando para não ferir as suscetibilidades. Então, nesse contexto, acredito que o nosso ambiente, a nossa cultura favoreça ainda menos que certos assuntos complexos e difíceis devam ser tratados. Os conselheiros independentes têm um papel muito relevante. Agora, Thomas, para você trazer assuntos difíceis à mesa, você precisa estar efetivamente preparado. Então, aquele conselheiro que não lê direito, que não faz reuniões adicionais para entender melhor, que não conversa com o chair, que não conversa com o CEO e não se intera, ele possivelmente vai ter mais dificuldade de trazer um assunto difícil, porque pode ter um monte de fatores que ele não sabe que não sabe. Então, ele prefere se omitir. E a outra coisa é que nem todos os conselheiros se dão ao trabalho de entrar nesses assuntos mais complexos. É mais cômodo você permanecer na zona de conforto. Então, eu digo que tem alguns conselheiros que são importantes no conselho, e há conselheiros que são insubstituíveis e fundamentais, que são os conselheiros que se dão ao trabalho de discordar e entrar em temas difíceis. E isso aí, na maior parte das vezes, tem que vir no DNA. Muito interessante. Sandra, eu tenho várias questões ainda, mas eu estou vendo aqui também que os participantes... então, eu vou vir aqui para as perguntas que eles fizeram, tá? Claro. Então, a Ana Silva Mati, ela pergunta para você, olhando para as experiências que você acumula até aqui como conselheira, o que exigiu mais de você? Que soft skills você acha mais demandantes e por quê? Poxa, obrigada, Ana Silvia, com quem eu tive o prazer de sentar no Comitê de Pessoas e Governança da Vale. Eu tive que, acho que, primeiro, a escuta, desenvolver a escuta não é um elemento fácil. Eu tenho um estilo que veio no meu DNA de ser assertiva. Eu, inclusive, uso muitos elementos de comunicação e fortes. Como eu trabalhei com comunicação no início da minha carreira, eu desenvolvi essa condição de me expressar.
Ao longo do tempo, Ana Silvia, eu fui percebendo que muitas vezes isso canibalizava os meus objetivos, porque isso afugentava, assustava os meus interlocutores. Então, ao longo do tempo, e eu não digo que eu estou lá, continuo continuamente me desenvolvendo, porque as situações mais tensas podem te desestabilizar e você volta para o seu modelo anterior. Então, eu digo que isso é um desenvolvimento contínuo. Mas a capacidade de pensar sobre o pensar, né, como falam alguns teóricos, de deixar o seu pensamento um pouco, vamos dizer, aquietado para você dar espaço para a escuta do outro, eu acho que é muito desafiador para quem tem uma atitude mais assertiva e tem uma tendência a expor as suas visões de imediato. Escuta, e a escuta empática que você já mencionou antes. O Edmilson Monucci, ele dá os parabéns a você, diz que o livro é uma referência no tema, e ele pergunta, né, a gente discutiu aqui, o ambiente tem que ter alguma tensão, ele pergunta se há uma trégua nesse aspecto, nesse desconforto, tensão no momento atual, se os conselhos estão se impondo alguma trégua nesse assunto. Eu acho que a tensão é mais... Claro que a tensão de um contexto que todos convivem ao mesmo tempo, como foi o início da pandemia, por exemplo, o enfrentamento de uma crise econômica, tudo isso gera um ambiente que favorece a tensão. Mas eu acho que há fatores internos a cada empresa que mobilizam mais e favorecem mais ou menos o ambiente de tensão. Eu não vejo um ambiente de trégua, eu vejo, e eu passei o modo de dizer, por vários conselhos no meu papel de consultora, né? Eu sinto que não vejo esse momento de trégua que você está se referindo. E eu diria que, vamos dizer, na esteira da pandemia, você teve distintos momentos nos conselhos de empresas vivendo mais ou menos a crise decorrente disso, e, em geral, essa situação cria ambientes de tensão. Por outro lado, eu acredito que há uma tendência, na maior parte dos conselhos, para se buscar uma cordialidade, e aí que tem que haver o equilíbrio. A gente gosta da cordialidade. Nós, inclusive brasileiros, somos pessoas, vamos dizer, calorosas, somos reconhecidos quando estrangeiros nos visitam pela nossa cordialidade, e é gostoso a gente estar num ambiente como esse. Então, o ambiente que tem que ser criado é a opinião diferente, o contraditório, não deveria significar ameaçar esta cordialidade. Vamos concordar que nós discordamos, mas vamos fazer isso dentro de um ambiente de camaradagem, de entender e de dar abertura para essas diferenças. Ok. Cordialidade. Não pode misturar realmente com... né? Temos que colocar as questões difíceis na mesa. Muitas perguntas, Sandra, e pessoal, não vamos conseguir todas, mas estou aqui seguindo. Eu vou tentar juntar. Tem duas perguntas sobre um tema parecido que está muito presente no IBGC, Sandra, que é o voto plural. Né? Estamos discutindo muito isso no IBGC, então, e apareceram mais de uma pergunta, no sentido, Marcial pergunta se isso ajuda ou atrapalha o voto múltiplo, depois o Geraldo Afonso também vê se o voto múltiplo vai acabar ajudando ou não de trazer os assuntos mais complexos, enfim, um pouco da questão do voto múltiplo. Acho que eu poderia resumir dizendo como é que ele vai afetar a dinâmica e essa questão dos assuntos virem para a mesa nos conselhos de administração. Bom, você fala em voto plural e voto múltiplo, duas coisas distintas. Na questão do voto plural, minha visão é de que
toda vez que você tem um desequilíbrio entre o econômico e o político, você entra numa zona perigosa. Eu gosto muito da simetria entre poder político e poder econômico. Entendo que há motivações ao redor do mundo de haver uma diferença. Entendo que os agentes econômicos envolvidos nessas ofertas têm interesse em facilitá-las, mas vamos observar ao longo do tempo quais são as consequências disso a nível internacional. Em relação ao voto múltiplo, ele é um mecanismo que existe na lei brasileira, muito positivo, para permitir que haja uma iniciativa por parte de acionistas minoritários em relação a conselhos que são, vamos dizer, impermeáveis, onde o conselho se perpetua, onde você tem apenas representantes, e aí representantes mesmo, eu não gosto de usar essa palavra para conselheiro, mas no caso de um conselho assim, ele senta lá apenas no papel de representante dos controladores, ou é o próprio controlador anos a fio. Então o voto múltiplo é uma forma de você furar esse bloqueio e colocar um conselheiro eleito por minoritário. Como qualquer remédio, ele está na lei das SA como remédio, ele deve ser usado com cautela. Quando você passa a usar de uma forma excessiva em situações onde não há necessidade, você tem que explicar a quem interessa o uso desse voto múltiplo. Então, eu acho que o mais importante que nós devemos nos focalizar, e esse sim é o interesse dos verdadeiros acionistas minoritários institucionais, é que o Conselho tenha a melhor composição, com um nível de independência, com um nível de diversidade e com as competências requeridas. Quando isso não está em tela, a pergunta se faz qual é a motivação que se tem para ter, por exemplo, excessivo uso de voto múltiplo na última Assembleia, temporada de Assembleias, onde me parece que 40 e tantas Assembleias houve o pedido de voto múltiplo. Sandra, estamos chegando ao final, porque ainda temos um tema surpresa, mas eu ainda não resisto a fazer mais uma pergunta, né? Essa do Marco Penteado. Ele pergunta se, como você disse antes, sobre a consulta dos conselheiros ao presidente do Conselho, dá para concluir que devem existir reuniões tipo petit comité anteriores à reunião do Conselho? É assim mesmo? Pergunta o Marco. Marco, eu não gosto de chamar reunião de petit comité, mas veja bem, quando a gente fala do LEAD ou do CID, né, o Lead Independent Director, sim, é interessante que os independentes possam se reunir separadamente do colegiado como um todo, para entenderem os seus pontos de vista, para trazerem assuntos mais delicados de uma forma mais aberta, e aí justamente o Lead Independent Director vai fazer essa conexão com o conselho como um todo, com o presidente do conselho. Algumas vezes você pode reunir 1 ou 2 líderes de comitês numa reunião separada para abordar um assunto que passa por vários comitês, ou você pode ter reunião de certos conselheiros com certos executivos para mergulhar num assunto. Então, essas reuniões no livro, eu digo que são reuniões de preparação para o processo de decisão. Elas são reuniões para instrução em geral e não para que se feche posição, né? Não é para você, mesmo os executivos conversando com conselheiros, deve ser para esclarecer, para trazer mais informação, e não para fazer lobby para decisão seguir uma determinada direção. Ok, olha, eu, Sandra, não consegui também fazer todas as perguntas e peço desculpa aos colegas que mandaram perguntas. Vocês ainda têm uma nova oportunidade no dia 29/10, no webinar de lançamento. Façam as suas perguntas para a Sandra, então, 10h30 da manhã, 29/10. E agora, para uma surpresa especial, eu vou passar, primeiro agradecer, Sandra, a honra de novo de poder conduzir essa conversa, bater um papo com você aqui, fiquei extremamente feliz, e passo para o Rodrigo aí. Qual é essa surpresa aí, Rodrigo? Oi, Thomas, obrigado. Parabéns, Sandra, parabéns, Thomas, pela condução, uma excelente conversa, né? Um tema muito bacana, quando a gente consegue abordar um pouco mais dessas questões de soft skills, né? A gente fala muito do conhecimento técnico, que é importante para o conselheiro, mas essa parte comportamental é super importante.
E essa nossa grande surpresa é mais uma inovação que o IBGC traz, justamente por conseguir ser esse think tank de governança corporativa, né? O local onde a gente consegue reunir as melhores mentes e os melhores praticantes da governança corporativa do Brasil. E é um prazer anunciar essa parceria entre o IBGC, a Mediare e a Better Governance, unindo todo o conhecimento e a experiência da Tânia Almeida, uma neuropsiquiatra que há muitos anos estuda e atua com mediação de conflitos, mas a vivência em conselhos que a Sandra traz e que a gente pôde acompanhar nesse depoimento sobre o livro A Caixa Preta da Governança. E lançamos juntos o curso de Soft Skills para Conselho. É um conteúdo para ajudar a abrir, né, Sandra, essa caixa preta da governança e usar as melhores ferramentas em benefício dos indivíduos e dos grupos. E aqui eu queria convidar a Tânia Almeida para poder contar um pouquinho para a gente. Tânia, como é que vai ser esse curso? O que pode contribuir para os conselhos tomarem melhores decisões, pensando sempre no melhor benefício da empresa? Conta um pouquinho para a gente sobre o curso, Tânia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Conto sim. Eu quero primeiro dar bom dia a todos. Quero dar bom dia a cada um de vocês e aos que estão na tela e aos que não estão na tela. Então, muito feliz por estar de volta ao IBGC nessa manhã de hoje, compartilhando com vocês essa ideia de soft skills para conselheiros. Soft Skills para Conselheiros é um curso que vem atender a uma série de desejos e de demandas. Primeira delas, ela reúne duas pessoas que têm encantamento pela comunicação, que são a Sandra Guerra e eu. Reúne duas profissionais com expertises que são complementares e que agregam valor mutuamente, né? São conhecimentos que se agregam valor mutuamente. Vem atender a uma demanda do mundo contemporâneo por habilidades socioemocionais para aprimorar as relações interpessoais quando somos chamados à atenção pelo Sinek, por exemplo, que 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos funcionários são pessoas. Então, nós precisamos entender sobre pessoas, né? Aliás, o Sinek prefere a expressão human skills. Então, é dessas skills que nós também vamos estar falando. E também porque este já está sendo e estará sendo o nosso diferencial no mundo dos algoritmos, as habilidades socioemocionais. Vem atender a uma demanda de conselhos e de comitês, também por dois motivos. Primeiro, porque são celeiros de expertises técnicas que precisam conversar entre si e precisam construir consenso em lugar de competir pela melhor ideia. Porque são cenários que estão lidando com agendas que necessitam do diálogo para serem cuidadas com eficácia, como a agenda ESG, como a agenda da inovação, como a agenda da diversidade, né? Então, esses são temas que colocam a governança toda, como um todo, em conversa. Então, concluindo sobre soft skills para conselhos, ficam 3 convites. O primeiro, aprimorar habilidades para o diálogo e para a construção de consenso nas tomadas de decisão, que são as habilidades que eu vou aportar. Melhor transitar pelos temas inerentes aos conselhos e aos comitês, que são os temas que Sandra vai aportar. E nós queremos também considerar o conhecimento de todos vocês que vierem estar conosco, o conhecimento técnico de todos os participantes, e nosso desafio será articular todas essas expertises. Então, essas serão as metas desse encontro, e fazendo um link com a Caixa Preta da Governança e com o que a Sandra acabou de nos dizer, nós focaremos, então, em mecanismos que favorecem a dinâmica dos conselhos e também a administração de temas difíceis.
fica o convite para todos vocês. Sandra, você me complementa? Com prazer. Aliás, que prazer poder fazer esse programa junto com a Tânia. Eu fiz um curso com a Tânia no começo desse ano e foi a partir aí de estar nesse curso que veio a ideia da gente trabalhar juntos nesse curso e a gente, acima de tudo, ter se divertido de montão ao fazer esse programa. O programa está prontinho. Eu complemento apenas que a gente já sai com 2 turmas programadas, até porque as vagas vão ser limitadas. Então, a primeira turma começando dia 26 de janeiro e a segunda turma começando 16 de março. Então, o que nós programamos é que serão 8 sessões de 3 horas e meia de duração, cada uma com um intervalo de 15 minutos. Então, as sessões vão acontecer sempre às quartas-feiras. A primeira turma vai ser de manhã, a segunda turma vai ser no final do dia. E nós fizemos um trabalho de curadoria bastante cuidadoso do material, além das sessões que teremos ao vivo, os participantes vão ter um material farto para trabalhar nesses 15 dias que separam as sessões. Então, um farto material de leitura, vão ter igualmente vídeos gravados com pessoas, e a ideia, nós vamos trazer nessas 3 horas e meia e também no material prévio, todos os conceitos dos quais a gente vai abordar. Mas a nossa intenção é que esse programa seja muito forte em dinâmicas, em práticas. Então, tudo isso que a Tânia acabou de falar, nós vamos exercitar juntos durante essas sessões. Então, a ideia dessa sessão prática, das atividades, a gente vai ter muita atividade em grupo, atividades individuais. Então, não só entender os conceitos, mas praticá-los, porque se nós estamos falando de soft skills, habilidades, você pode entendê-las, mas você tem que praticá-las. Então, é esse o conceito que a gente traz, fica aí o nosso convite. A partir de hoje, nas nossas mídias sociais, a gente vai colocar o link para as reservas, ainda não serão as inscrições, mas reservas para as inscrições, e dizer que a gente está super, super feliz de ter o IBGC como parceiro institucional nesse nosso programa. Então, não poderia estar mais feliz de lançar a 4ª edição da Caixa Preta, que começa a circular a partir do dia 13 agora aí pelas livrarias. É quase que um presente começar a trazer esse lançamento junto com o lançamento do curso Soft Skills para Conselheiros. Acho que eu volto para você, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado, Tânia. Tânia, adorei a sua fala de que o Soft Skills vai ser o diferencial nesse mundo de algoritmo, né? A gente falou tanto ontem de inteligência artificial nas sessões do nosso congresso, que é bem legal ter essa outra visão também. Agradeço, então, Tânia, Sandra, Thomas, pela essa primeira sessão que a gente abriu o 2º dia do nosso congresso. E fica aqui o convite, hein? Se eu fosse você, não perderia de se inscrever nesse curso. Acho que é muita experiência, muito conteúdo, muito conhecimento. E por tudo que a Sandra e o Thomas trouxeram para a gente, é coisa que é para usar para a vida inteira aqui na atuação de vocês como conselheiros. Thomas, Sandra, Tânia, obrigado mais uma vez. A gente encerra, então, a nossa primeira sessão dessa manhã. Obrigado de novo a vocês. E a gente se vê daqui a pouquinho na nossa 2ª sessão da manhã com o nosso patrocinador Ouro AB3. Obrigado, Sandra, Thomas, Tânia, até mais. Um abraço.